Estão dizendo por aí que as IAs vão acabar com os empregos humanos, vão acabar com a humanidade, vão acabar com o futuro, vão acabar com a nossa vida. Mas se eu te disser que, na verdade, essa IA que todo mundo tá falando mal pode ser, na verdade, a grande salvadora da humanidade? Parece exagero da minha parte, né? Então segura aqui e ouve essa história. Desde que o mundo é mundo, sempre que surge uma tecnologia exponencial, ela assusta. Foi assim com a eletricidade, foi assim com o carro, foi assim com a internet. E agora, a bola da vez é a inteligência artificial. E o medo é óbvio que volta com força total. Só que, na verdade, esse medo ele vem de uma visão míope do que realmente a tecnologia faz ao seu favor. Ela não vai vir para destruir e nem tá vindo para destruir. Ela tá vindo para acelerar. Ela, na verdade, resolve problemas antigos, nos dá mais tempo, nos dá mais liberdade, mais eficiência e principalmente mais presença. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo de hoje. O que me traz tanta certeza para afirmar tudo isso que eu tô falando nesses últimos 1 minuto foi o que eu li há 5 anos atrás, mais ou menos, num livro chamado Abundância, do Peter Diamandis e do seu sócio na Singularity University. Nesse livro, eles conseguem trazer uma visão muito positiva de que, na verdade, a tecnologia ela não vem para atrapalhar a humanidade, mas sim para nos dar mais conforto, mais acesso e para popularizar o que antes era um acesso para poucos. Ou seja, na verdade, a tecnologia ela não compete com o ser humano. Ela, na verdade, amplia o nosso potencial como humano. E eu posso falar isso com a minha própria vida pessoal. Eu sou um cara de classe média e tive uma vida muito confortável até os meus 13 anos de idade, quando meus pais decidiram se divorciar. Dali em diante, a situação financeira da nossa casa ficou extremamente apertada e vulnerável. E eu lembro que por ter muito acesso à internet desde muito cedo, eu comecei a procurar possibilidades de ganhar dinheiro na internet, porque eu queria sair daquela situação de qualquer jeito. E aí, dando um salto na minha história, quando eu cheguei aos 16 anos de idade, eu decidi me emancipar para começar a trabalhar. Porque eu queria transformar meu tempo ocioso em alguma coisa que eu realmente ganhasse dinheiro, para que eu pudesse ter acesso às coisas que eu quisesse comprar, para que eu pudesse ter mais liberdade, para que eu pudesse pagar as coisas que eu queria estudar. Ao contrário do que muitos dizem que o CLT é escravizante, na verdade eu sou muito grato àquele trabalho. Foi lá que eu consegui pagar minha faculdade, foi lá que eu consegui comprar meu carro, foi lá que eu consegui fazer minha primeira viagem internacional com minha grana, lá que eu tive a oportunidade de observar o mundo de um jeito muito diferente. Eu lembro que nesse meu trabalho, que eu trabalhava era acho que 10 horas por dia, eu precisava chegar no trabalho às 8h30, que era o início do meu expediente. Para chegar nesse trabalho às 8h30, eu precisava sair de casa 2 horas antes, que era muito trânsito. E na época eu trabalhava de carro ou de ônibus, isso fazia com que eu perdesse muito tempo, estressasse demais e tivesse muito tempo para olhar o mundo ao meu redor, dentro da janela do meu carro. Eu lembro que quando eu fazia essas observações do mundo ao meu redor, eu olhava para as pessoas nos carros ao lado, eu olhava para as pessoas nas calçadas e era assustador. As pessoas tinham sempre um semblante triste, sempre olhando para baixo, sempre cabisbaixo. Parecia que na verdade elas estavam indo para um abatedouro e não para um trabalho. E aí quando eu parava para olhar para minha vida, eu falava, cara, eu também tô cansado um pouco dessa rotina, eu também tô um pouco cansado desse trânsito, dessa perda de tempo. E aí eu lembro que uma das alternativas que eu encontrei na época foi, ao invés de sair de casa às 6h30 da manhã, eu saía às 5h30 da manhã. E aí eu botava uma roupa de treino, botava minha roupa do trabalho numa mochila e ia treinar. Porque eu falei, pelo menos eu não pego o trânsito, aproveito esse tempo ocioso que eu estaria jogando fora no trânsito para treinar e aproveito esse período que eu tô treinando para assistir alguma aula, para assistir alguns vídeos do YouTube, estudar sobre alguns assuntos novos, específicos que podem mudar a minha vida. E aí nessa época eu comecei a ter acesso ao que hoje é conhecido como marketing digital. Tudo muito novo, na época tinha o Érico Rocha, tinha Murilo Gant, tinha Abel Pesce, Flávio Augusto. Eu comecei a estudar através dessa galera, sem pagar nada. E ali eu comecei a perceber que com o conhecimento certo e com a internet, eu conseguiria potencializar possibilidades na minha vida. E a partir disso, depois de 2 anos estudando muito, eu decidi dar um salto na minha carreira, largar o CLT e abrir a minha primeira empresa. Foi uma agência de mídia social. Eu lembro que na época eu peguei R$3.000 de limite do meu cartão e comprei tudo em equipamento. Na época eu lembro que eu comprei um MacBook usado, bem usado, era de 2011, se eu não me engano. Comprei uma softbox, comprei lapela de áudio, comprei um tripé e falei, agora eu vou montar o meu negócio. E eu lembro de, cara, ter me emocionado. Depois que eu fechei os 2 primeiros contratos, eu lembro de eu entrando no banco e sacando, acho que era R$3.000. Eu cobrava 1.500 para cada cliente. E eu lembro de ter parado e pensado, cara, eu saí de um trabalho que eu trabalhava 10 horas por dia, pegava quase 4 horas de trânsito todos os dias para no final do mês ganhar os mesmos R$3.000, que agora eu trabalhando de casa, isso em 2017 era um grande privilégio. Através só do meu conhecimento que eu aprendi de graça na internet, eu comecei a prestar serviço para o mercado, comecei a agregar valor e agora eu ganho a mesma coisa trabalhando muito menos. E ali eu percebi que eu vivi um grande salto na minha jornada, na minha vida, através da tecnologia, através da internet. E agora, 6 anos depois, com uma empresa completamente diferente, depois de ter muito mais resultado, ter passado por mais 150 projetos, a gente faturar muito mais do que R$3.000 por mês, eu percebo que a gente está vendo um segundo grande salto tecnológico, que é o salto através das inteligências artificiais. Trabalhos que antes eu precisava de 3 pessoas numa equipe para poder realizar, que levavam 2 a 3 dias para serem entregues, hoje, com a inteligência artificial, com as perguntas certas e com o contexto certo, eu levo 5 minutos, 10 minutos para serem feitos, gastando, sei lá, menos de 1/10 do valor que eu gastava com a minha equipe, até muito menos. E aí quando eu paro para olhar para o mercado e vejo as pessoas falando que a inteligência artificial vai acabar com o mundo, eu olho para minha vida. Eu paro para perceber que antes eu gastava muito mais tempo para gerar o mesmo recurso que agora eu gero em 1/3 do tempo. As mesmas 8, 10 horas de trabalho que eu
tenho todos os dias dedicado aqui no meu escritório, hoje eu produzo 3, 4, 5 vezes mais. E sabe o que esse aumento de produtividade está significando na minha vida? Mais recurso, mais tempo para estar com quem eu amo, mais segurança financeira para minha casa, poder viajar mais, poder realizar mais sonhos, poder comprar melhores equipamentos. Quando eu paro para refletir sobre isso, eu me pergunto mais uma vez, será que a inteligência artificial está destruindo a minha vida ou está me entregando mais vida? Eu não estou dizendo que você tem que diminuir o seu trabalho, eu estou dizendo que agora você, com o mesmo tempo, você consegue ter muito mais produtividade. Com mais produtividade, usando a inteligência artificial ao seu favor, você vai conseguir fazer coisas que antes você não fazia. Você vai conseguir se dessobrecarregar. Seu emocional vai ficar um pouco menos abalado. Talvez você vai conseguir sair de um burnout. Talvez o que hoje está te sobrecarregando, te dando até uma depressão, você vai conseguir ser mais eficiente. Porque, na verdade, a tecnologia ela veio para te ajudar, cara. E quando você é ajudado, você consegue ter mais tempo para ser mais humano, para poder viver o seu melhor, para poder se dedicar a coisas que você ama, a hobbies. O seu trabalho vai te pagar melhor. Isso tudo sem largar de lado as suas responsabilidades, a sua efetividade. E pelo contrário, você vai conseguir ter mais responsabilidade, você vai conseguir ter mais sucesso, você vai conseguir ser mais efetivo e melhor, mais eficiente, gastando muito menos. Você para de desperdiçar tempo com repetições, trabalhos incessantes, ajustes infinitos. Você começa a diminuir o teu estresse, você começa a evitar retrabalhos, você consegue fazer repetições e variações que antes levavam dias em poucos minutos. Ou seja, na verdade, não tem aliado melhor para a humanidade do que a inteligência artificial. Só que é óbvio, se você não souber usar esse recurso tão maravilhoso que está disponível nas nossas mãos, você vai se sobrecarregar ainda mais. Você vai sentir ainda mais para trás porque parece que o mundo está evoluindo e você está ficando para trás. Você vai começar a olhar para o teu trabalho e falar, meu Deus, a inteligência artificial ela consegue ser muito mais eficiente do que eu. E o grande ponto é, você não tem que deixar ela te atropelar. Você tem que aprender a conduzi-la do jeito certo. E nos últimos meses eu tenho me dedicado cada vez mais e mais para conseguir aprender a conduzir essa tecnologia tão maravilhosa ao favor da minha empresa. Com ações muito práticas, com ações muito reduzidas, para conseguir fazer com que os meus clientes tenham ainda mais resultado, com menos tempo meu dedicado e com mais eficiência. E essa semana eu decidi lançar para o mercado a possibilidade das pessoas que tiverem interesse conseguirem ter acesso à minha equipe de inteligências artificiais. Lá a gente tem algumas inteligências artificiais que me auxiliam a criar conteúdos igual a esse que eu estou fazendo agora para você. Eu tenho inteligências artificiais que me ajudam no meu processo de venda. Eu tenho inteligência artificial que treina equipes de venda para conseguirem vender melhor, de forma mais humanizada e se conectando um pouco mais, recebendo avaliações constantes. Eu tenho inteligência artificial que cria apresentação comercial em segundos e depois uma outra inteligência artificial que transforma as palavras daquela apresentação em uma apresentação pronta, visual, linda e maravilhosa, conduzida do jeito que você quer. Ou seja, a gente sai do mundo genérico e vai para o mundo específico através da tecnologia. Se você quer ter acesso a essa minha equipe especial de AIs, essa é a sua grande oportunidade. Nesse exato momento eu estou fazendo um acesso de pré-venda para quem quiser ter acesso a essa minha equipe e poder ter acesso a mim também, porque nesse momento de pré-venda eu quero poder ouvir mais os meus clientes, eu quero poder entender as demandas deles para poder deixar cada vez mais as minhas IAs inteligentes, eficientes e que resolvam não só os meus problemas, mas o seu também. E se você quer garantir as minhas IAs trabalhando no seu negócio, hoje você consegue garantir ela de R$ 497 por R$ 197 por ano, podendo parcelar até 12 vezes no cartão, tendo além do acesso a todas as IAs, uma videoaula ensinando como usar elas de forma mais eficiente cada uma. O melhor, todas as IAs elas vão sendo atualizadas dia após dia conforme a gente vai usando aqui na nossa operação e se a gente sentir que a gente tem que colocar novas operações, novas IAs lá dentro, você também vai ter acesso por ter garantido pela pré-venda. Eu não posso garantir por quanto tempo esse preço especial vai ficar no ar, então eu te convido ao quanto antes você conseguir clicar aqui embaixo e garantir o seu acesso da pré-venda. E a grande reflexão que eu deixo como final e fechamento e conclusão desse vídeo é, será mesmo que a IA ela vai destruir a humanidade ou com esse novo ponto de vista você consegue perceber que na verdade ela veio para potencializar as nossas capacidades humanas, nos dar mais tempo para poder ter mais tempo com as pessoas que a gente ama, fazendo o que a gente ama? Será que você não está olhando com a ótica errada?